A gente fica distraído, a gente tem tanta opção de entretenimento, por exemplo, que uma das táticas hoje da indústria é você se reconhecer nessas histórias, se reconhecer no que você vê ali quando você abre o Instagram, né? Para você, dentro dos trabalhos que você faz, qual a importância da arte? Se você quer contar uma história local, como a história dos Racionais, as melhores pessoas para contar aquela história são pessoas desses locais. Num processo criativo, que vale mais a pena impactar é a conexão de pessoas? Eu não acho que a criatividade é um conceito de um gênio, um talento. Eu acho que a criatividade é trabalhada, é construída. Fala pessoal, tá começando mais um Lamparina Cast, podcast mais humano do Brasil. E hoje vamos falar de um assunto que eu gosto muito, que é a criatividade. Hoje trouxemos, eu vou dizer assim, um mestre nessa área. É um cara que tem bastante experiência, ele vai poder contribuir muito com a gente. O Lamparina Cast é um podcast aqui de Brasília e a gente tem a felicidade de dizer que ele é de Brasília, também um brasiliense. Eu sou Vitor Mesquita, estou aqui com o meu amigo Fábio Gabriel. E se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva, aperta no sininho para receber as notificações, que a gente está aqui semanalmente trazendo conteúdos para você a respeito do ser humano e tudo à sua volta. É isso. Lembrando sempre os nossos parceiros e apoiadores, Traços, essa revista digital que veio para trazer a inclusão das pessoas através da cultura. E a 61 Imóveis, que é uma parceira sempre presente junto do Lamparina Cash. Um episódio super especial requer o quê? Pessoas especiais. E hoje ele, Rafael Vasconcelos, mais conhecido como Rafa Vasconcelos, seja bem-vindo ao Lamparina Cash. Obrigado pelo convite, muito feliz de estar aqui. E vamos falar a respeito de criatividade, de inovação, lembrando sempre um pouco as pessoas que não ainda conhecem o Rafa. Rafael, hoje ele mora em Nova York, mas iniciou a sua formação aqui em Brasília, já esteve à frente do Facebook, do Netflix e tem muita história para contar falando de criatividade e inovação, não é isso, Rafael? É isso aí. Como começou o seu processo de formação aqui em Brasília? Eu comecei trabalhando com... Meu primeiro emprego foi trabalhando com sinalização gráfica. Na verdade, meu primeiro emprego foi um estágio para fazer recorte de vinil, que era um trabalho muito... que estava ali ao redor da criatividade, mas foi um trabalho que eu comecei a me conectar um pouco com ideias visuais, que era o que eu desde sempre gostava de fazer. E por conta desse caminho de contar histórias visualmente, aí eu fui estudar comunicação social no CEUB, me formei no CEUB, e lá trabalhei dentro da agência, tinha uma agência modelo, então ficava vivendo ali de dia, produzindo folder, identidade visual, e à noite estudando, e vivia aquilo ali uns 4 anos, mas nessa jornada comecei a procurar estágio em agência de publicidade, até que um dia, vamos montar alguma coisa com um grupo de amigos, estava a internet começando, e eu lembro que eu passei muito mais tempo buscando um estágio, procurando uma agência para conseguir uma vaga. Na hora que eu consegui, falei, quer saber, eu vou sair, vou montar uma agenciazinha, né? A gente chama uma agenciazinha com os amigos, lá numa salinha, lá no Liberty Mall, e aí começou meu caminho profissional por ali. E digamos assim, a virada da chave foi aonde? Eu acho que eu tive algumas viradas de chave, mas a primeira foi quando essa agência, acho que foi essa decisão de investir num trabalho 100% digital quando ninguém sabia o que era isso. Né? Tô falando de 1996, 97, a internet era uma coisa experimental ainda, discada, você ouvia né? falar de escada. Era de escada.
Tinha que tirar o telefone, discada, seguramente discada. Mas ninguém sabia muito o que era isso, mas a gente via, é uma coisa muito empolgante. Então fomos fazer o website, né? Eu lembro fazendo um website do Mascavo Roots, banda de Brasília. Né? Então a gente foi fazendo esses projetinhos até que a outra virada foi quando a gente começou a fazer projetos que começaram a ganhar uma repercussão nacional, e aí uma agência de São Paulo que tinha clientes em Brasília procurou a gente, fechou uma parceria, e aí a coisa vai evoluindo, um trabalho após o outro, né? Trabalho criativo é isso, é fazer, é mão na massa, não é ficar menos tempo intelectualizando uma ideia e mais botando ideia na rua. E uma hora essas ideias vingam. Então as viradas de chave foram sempre fazendo, né? Sempre produzindo. Como é que faz para a pessoa, assim, dentro da criatividade, quando a gente diz que é muito criativo, às vezes a pessoa acha que a pessoa ali é muito muito, sabe, cheio de ideias e tal, mas ao mesmo tempo vocês tiveram a ideia e executaram, né? Ali quase a internet começando e você já ali na frente, buscando estar à frente, né? Como é que faz para, assim, dentro da cara que está começando a carreira dele agora, hoje com inteligência artificial, tudo isso, né? Diversas ferramentas super, vamos dizer assim, competentes que podem auxiliar a gente. Como é que a gente pode fazer para, vamos dizer assim, conseguir encontrar, tá na frente? Não tá na frente da outra pessoa, mas sim conseguir visualizar uma oportunidade, né? Esse momento é um momento muito único, assim, eu tenho trabalhado e feito muita coisa explorando esse universo da inteligência artificial, porque me lembra muito esse tempo do início da internet, para mim. E eu acho que a palavra-chave aí é experimentação. Essa, para mim, é a grande palavra-chave do mundo criativo para ter esse começo, uma carreira, um negócio. É você experimentar, tentar. E o momento agora é tentar com essas novas ferramentas, porque está todo mundo tentando. Ou tem muita gente tentando. Ou, melhor dizendo, os negócios que vão fazer sucesso, os grandes empreendimentos do futuro, daqui a uns 3, 4, 5 anos, são os negócios que estão de pessoas que estão tentando hoje. Que estão olhando para esse negócio, em vez de ficar muito preocupado, não, vou entrar de cabeça colocando a mão na massa. Colocando a mão na massa. Experimentando ali, né? Experimentação, para mim, é a palavra-chave para todo criativo no começo, no meio ou no fim de carreira. E todos os times criativos que eu já trabalhei, nesses meus anos de profissão na área, para mim foi sempre muito interessante que você precisa... Eu, como liderando um time criativo, eu tinha sempre que relembrar as minhas equipes ou com quem eu trabalhava que a gente precisava manter um espírito de experimentação. Só assim a inovação acontece, só assim o trabalho criativo é impactante, gera resultado e, consequentemente, as pessoas crescem, as oportunidades de carreira aparecem. Experimentação. Ô, Rafa, na verdade você também foi capoeirista, é flamenguista, né, Vitor? Ele é flamenguista. Muito legal. E hoje morando em Nova York. E trabalhou em grandes corporações como Facebook, Netflix, mas nem sempre foi assim, né? Brasília te favoreceu, Brasília te abriu o caminho, Brasília foi uma referência para você e é uma referência para você? Ainda é uma referência para mim. Eu venho sempre, pelo menos uma vez ao ano, estou aqui com os meus amigos, meus filhos que nasceram aqui. A gente saiu daqui, eles eram muito novos, mas a gente tem família, a gente sempre volta, mas Brasília tem uma coisa para mim, das relações interpessoais em Brasília, que para mim sempre foram muito diferenciadas assim, dos outros lugares que eu vivi, né? E continua sendo uma referência de uma vida muito criativa aqui. A gente anda por Brasília, a gente olha a arquitetura de Brasília, para mim é uma grande fonte de inspiração, né? Você anda
pela cidade, você encontra as pessoas, você encontra cada vez novos negócios e você vive... Não é tão óbvio viver uma vida criativa em Brasília, Sim. mas é possível se você for atrás se tiver esse interesse, né? Porque é tudo muito próximo, né? As pessoas são muito próximas. Você vai num café, você conhece o dono do café. Você tem alguém Sim. ali que está criando um negócio com uma ideia criativa. E se você está muito próximo das pessoas que fazem as ideias acontecerem em Brasília. Em outros lugares, às vezes, existe uma distância maior, né? Então, para mim, Brasília é esse momento de reconexão. Toda vez que eu venho aqui é um momento de reconectar com as minhas fontes de inspiração para voltar para Nova York, para trabalhar nos projetos que eu trabalho e levando a minha fonte de inspiração, né? E como foi essa transição, digamos assim, de uma publicidade, digamos, tradicional para uma publicidade interativa? Como que foi essa transição? Porque você, na verdade, aqui, antes de ir para Nova York, você trabalhava na agência Clique, né? Era uma agência que trabalhava com uma publicidade mais tradicional. E aí, você já saiu daqui e foi para Nova York? Não, minha jornada ela foi muito um passo após o outro, né? Uhum. Então, muito rapidamente, a gente criou essa agência que chamava Atelier Comunicação, na verdade, aqui em Brasília, que se juntou à agência Clique, que era uma agência de São Paulo, que já era interativa. Sim. Então, a gente sempre foi, nos anos que a gente trabalhava ali, como agência Clique, uma das poucas agências interativas, porque o mercado sempre foi mais publicidade tradicional. E ok, porque a gente acabou encontrando um complemento, a gente prestava um serviço complementar à publicidade de um jeito maior, né? E com algumas mudanças na agência Clique, surgiu a oportunidade de eu ir para São Paulo. Então eu fui liderar o time criativo da agência Clique em São Paulo. Fui para São Paulo em 2007, fiquei lá até 2012 liderando esse time. E a coisa da experimentação sempre foi uma tônica muito grande da minha maneira de trabalhar. Então ali era a época que... Acho que vocês vão lembrar, não sei se vocês vão lembrar de um site chamado Orkut. Um site chamado Orkut. Orkut era a primeira rede social, era do Google. Sim. Era grande só no Brasil e na Índia, poucos países, né? Não pegou em muitos lugares. E Orkut bombando. Originário de onde? Dos Estados Unidos. Dos Estados Unidos. Né? Do Google, era um projeto de um engenheiro lá do Google. Mas eu lembro desse momento em que todo mundo, né, vivia ali o Orkut, todo mundo sabe, as comunidades do Orkut, e de repente chega essa plataforma chamada Facebook, que era uma coisa nova. Isso era 2005, 2004. Eu comecei a experimentar, mais uma vez, a palavra experimentação e eu comecei a testar essa plataforma. E testei de uma maneira, a gente atendia um cliente que era Fiat, e você entra no site da Fiat, um dos grandes usos do site da Fiat é você entrar e montar o seu carro. Você vai lá e configura um carro e tal. Então a gente fazia isso, era o que a agência Clique fazia, construir aquela ferramenta. E quando o Facebook chegou, eu tive essa ideia de falar assim, bom, se o Facebook significa amigos, e você tem essa ferramenta, será que não dá para fazer isso com os seus amigos, montar um carro com os seus amigos? Então a minha ideia foi experimentar, trazer os amigos do Facebook na hora que alguém está montando um carro. Só que tecnicamente era muito difícil de fazer. Mas a gente foi fazer. Foi tentar. E a gente começava o time criativo e o time de tecnologia da agência Clique. A gente fazia pergunta para o time do Facebook e eles não tinham resposta. E aí a gente começou a criar essa relação. Né? Essa relação tem uma agência lá de São Paulo que está testando coisas diferentes. Aí um dia veio uma diretora dos Estados Unidos e me pediram para apresentar o projeto que eu fiz. Quando eu apresentei para ela ligou lá e falou, a gente não estava querendo criar um time criativo para o Facebook? Tem uma pessoa aqui em São Paulo. Tem um flamenguista ali. Tem um flamenguista que está fazendo umas coisas diferentes aqui. E aí eles me fizeram uma proposta para montar o time criativo do Facebook
Que legal. na América Latina, por essa experimentação. Então, Entendi. se eu tivesse ali olhando somente, teorizando, eu acho que eu não teria tido essa oportunidade, né? E no Facebook você ficou durante quanto tempo? Aí no Facebook eu fiquei 8 anos. 8 anos. 8 anos. Porque aí foi mais uma jornada, né? Eu fui para o Facebook em São Paulo, liderando o time da América Latina. Aí depois eu fui convidado para ir para Miami, liderar o time de hispânico. Nos Estados Unidos existe o mercado hispânico, que é um mercado muito grande, continua crescendo. Então, quase como uma extensão do trabalho que eu fazia para a América Latina. Fui para lá. E aí, a outra grande virada foi quando eles falaram: bom, muito legal o seu trabalho, mas a gente está com um problema lá na Ásia. Você não topa ir para lá e fazer o que você está fazendo aqui com os nossos times da Ásia? Japão, Austrália, Índia, Tailândia. Eu falei, nossa, nunca imaginei que eu ia para esse lado do mundo. Eu falei, vamos. Fui com a minha família, fiquei 2 anos lá e tava dando muito certo. Eu falei, você não quer vir para Nova York e liderar o time global? Eu falei, vamos. Aí fui para Nova York. Então, mais uma vez, nessa lógica das portas se abrindo a partir do momento que você tem uma ideia e experimenta fazer, né? Com muitas vezes correndo atrás, buscando aquela competência que às vezes você não sabe que tem, o que você tem que aprender, mas uma porta vai abrindo a outra e fui para Nova York. O que te faz diferente? Eu não me acho muito diferente. Mas, diferente que eu digo, não é melhor. sim, É diferente de... Acredita que a oportunidade de trabalhar mais experimentos te torna diferente? eu acho que eu acho que a palavra a experimentação para mim é uma palavra que eu fico muito confortável com ela e acabou virando, eu olho para trás e quando eu faço uma reflexão da minha carreira ou dessas experiências que eu tive, experimentar, não ter medo de fazer projetos ou ideias. Muita gente que para no momento em que assim, mas não vai dar certo, mas e se der errado? Isso nunca foi uma preocupação para mim. Sim. Se der errado, deu errado, faz outro. Pede desculpa, começa de novo, conserta, né? Eu acho que isso é uma coisa, mas também tem uma coisa, um sentimento de buscar fazer uma coisa bem feita. Tentar fazer a melhor website, a melhor campanha, ter as melhores relações com as pessoas com quem eu trabalho. Nem sempre é possível, mas eu acho que a busca por uma entrega quase ideal, ou uma entrega almejar uma perfeição, sabendo que nunca vai ser perfeito, eu acho que é uma outra coisa que eu ao refletir o meu caminho, eu acho que eu me identifico também com essa busca por fazer as coisas bem feitas, né? E eu acho que uma terceira é criar essas relações muito próximas com as pessoas com quem eu tenho a oportunidade de dividir algum momento da minha carreira. Seja com quem eu trabalho, seja um cliente, seja alguém que faz parte do meu time, ou alguém que eu tive a oportunidade de trocar uma ideia. Nessas empresas você passa muito tempo conversando com as pessoas, fazendo reunião individual, dando um coach, né? Tentando ajudar as pessoas a crescer nas suas próprias carreiras. Para mim sempre foi uma oportunidade de aprender muito. Quando eu morei na Ásia, eu aprendi sobre culturas que a gente não tem acesso no nosso dia a dia, como as pessoas reagem a uma crítica, a um elogio. Isso tudo para mim foi acrescentando uma bagagem que eu acho que hoje me torna um pouco diferente. Rafael, você já falou algumas coisas assim, mas aprofundando, né, o que você está falando, como é que faz para a gente ter um time criativo que seja vitorioso, assim, que seja um time que realmente, como você falou, assim, que consiga trazer soluções, que seja um time harmonioso? Porque quando a gente fala em criatividade, muitas vezes as pessoas, elas às vezes têm muito ego, né, do criativo, né? Sim. Eu sou o artista, que tem o lance do artista e tem o lance do criativo, né? E como é que a gente consegue fazer você, na liderança, conseguir trabalhar todos esses elementos? Acho que você começou com a palavra-chave, que é time. Eu não acho que
a criatividade é um conceito de um gênio, um talento. Eu acho que a criatividade é trabalhada, é construída. E quando você faz isso com um time de 2, 3, 100, 200, eu já liderei time de 400 pessoas. O princípio é o mesmo, é aquele time entender que eles têm um objetivo comum e cada um daquele time tem uma contribuição individual que sozinho eles não conseguiriam construir o que juntos eles constroem. O ego tem que ser botado um pouco de lado. Eu acho que o ego não tem que ser anulado, porque o ego também é um elemento que te ajuda a conversa, como é aquela voz que conversa com você e que às vezes te empurra. Não se alimenta a pessoa muitas vezes. Né? Mas às vezes eu acho que o problema é quando você deixa essa voz ou essa sensação, o ego te liderar. Eu acho que o ego pode ser um instrumento, pode fazer parte do seu time. Legal. Mas o objetivo comum de times, buscando realizar uma coisa, um projeto grande, algo inovador, encontrar a solução para um problema que ainda não foi encontrado. Mas a partir do momento em que você tem indivíduos contribuindo individualmente. Isso para mim é a receita de um time criativo de sucesso. Com constante comunicação. Tem muito problema. A gente fala comunicação social é uma palavra interessante, né? É um curso, eu me formei em comunicação social, mas às vezes eu vejo que times criativos se comunicam muito pouco. Sim. Se comunicar as pessoas têm muito medo de dar o feedback, né? Ou a opinião, né? Ou no meio de um projeto. Mas o que você acha? Como é que tá essa caneca aqui? As pessoas não convidam a uma opinião, uma reflexão no meio do processo criativo. Eu tenho muito essa percepção. As pessoas querem... Não, você quer uma caneta? Eu vou ali, trago ela prontinha para você. Esse processo criativo eu não acho que ele é o ideal. O processo criativo em que você entrega um pedido, o criativo sai e volta dias depois com uma coisa perfeita. Eu acho que o processo criativo ele é um processo colaborativo, que você constrói junto. Não só como time, acho que o cliente tem que ser parte do seu time criativo. Acho que isso é um grande tabu, por exemplo. Eu vi muitos times criativos que tratam o cliente como alguém que está trazendo uma demanda e fecha a porta e volta depois e apresenta para aquele cliente o projeto ou o produto pronto. Eu já participei de projetos incríveis em que o cliente é parte da construção do objeto final. O trabalho se torna mais criativo, né? Na minha opinião. Na minha jornada eu vi isso acontecer algumas vezes, né? E hoje eu tenho essa crença. Assim, eu creio que toda empresa é uma empresa criativa. Toda. Né? Mas você precisa de um time que consiga extrair aquela oportunidade criativa desses ambientes, né? Sozinho você não consegue. Não acredito na ideia do criativo genial que trabalha sozinho. Você falou da criatividade e você trabalhou numa grande empresa que tem a parte da criatividade inserida, vamos dizer, na sua essência, que é a Netflix. E o que te trouxe de inovação na sua vida, esse trabalho com Netflix, o que acrescentou isso para você na sua parte de inovação, nos seus conceitos, nos seus experimentos? É uma empresa de grande porte, né? De grande porte e muito... Foi lá que eu aprendi que que toda empresa pode ser uma empresa criativa. Sim. Né? A Netflix trabalha ali no mundo do entretenimento mas para mim foi a primeira vez que eu vi um lugar em que todas as áreas da empresa participavam das decisões criativas da empresa. E decisões que têm a ver com os shows, né, com o que a gente assiste, mas também com como a empresa funciona no dia a dia. Né? As pessoas são convidadas a dar opinião sobre tudo lá dentro. Foi a primeira empresa que eu vi que isso era um hábito, né? Foi um jeito de trabalhar que, se você ler, existe um livro em que se explica
o jeito da Netflix de trabalhar, e o que você lê no livro é o que acontecia lá dentro, porque às vezes existe uma diferença do que você ouve, né, de fora e o que acontece dentro desses ambientes. Ali não, ali realmente é uma empresa muito interessada na colaboração. Então, por exemplo, a informação circula abertamente, você tem acesso a todas as informações. Então, eu trabalhava na área de design, na área de produção dos trailers, da identidade visual dos shows, mas eu sabia tudo que acontecia em todas as áreas da empresa. Se eu quisesse, eu tinha acesso às informações, né? Por outro lado, pode criar muita distração, mas às vezes informações que podem te ajudar a tomar as decisões criativas, melhores decisões criativas. E como é que você chegou na Netflix? Meu caminho para chegar na Netflix, eu estava liderando esse time criativo em Nova York, no Facebook, e a Netflix me buscou, me procurou, e eles estavam num momento, eles estavam tentando criar times criativos fora de Los Angeles, que é onde a maior parte desse trabalho criativo acontecia. Então, assim, todas as produções, as grandes produções americanas acontecem em Los Angeles para a Netflix. Hoje eles têm estúdios em outros estados dos Estados Unidos, mas toda essa parte de fazer os trailers, fazer a identidade visual dos shows, né, acontecia ali em Los Angeles. E eles estavam no momento a partir do momento em que a Netflix estava se abrindo a ter mais produções locais, eles queriam mais times criativos locais. Eu tinha essa experiência no Facebook. Então, no Facebook, eu liderava um time criativo e eu trabalhava... os meus times criativos, eles estavam espalhados por 40 cidades no mundo. E eu tinha essa experiência, eu construí essa experiência de criar uma linguagem visual, um jeito de trabalhar conectado, fazer esses times que estão espalhados em 40 cidades do mundo, trabalhar como uma única organização. E essa experiência chamou a atenção da Netflix, que me chamou e falou, olha, a gente está num momento de sair de Los Angeles e ter times em outros lugares do mundo. E aí eles me convidaram para fazer esse trabalho. E aí nossa, na hora que a Netflix te chama, você fala assim, não, tenho que ir, né? Era 2020, no meio da pandemia, foi muito difícil tomar uma decisão, né? Mudar de emprego no meio da pandemia, conhecer pessoas virtualmente, né? Passei mais de um ano sem ir num escritório da Netflix, né? Mas o desafio de criar um time criativo, distribuído, fazer um trabalho que, nossa, milhões de pessoas, na hora que você liga ali a televisão, você vê o seu trabalho criativo, para mim era um desafio que eu não podia não aceitar. E aí fui para a Netflix. Fiquei lá 3 anos e meio. Você pode citar alguns trabalhos que marcaram você na Netflix, que você impactou realmente o seu... Olha só que legal, eu participei desse projeto especificamente. Nossa, tantos, né? Sim. Então, como era um time global, eu tive a oportunidade de fazer projetos de shows e séries e filmes do mundo inteiro. Sim. Nos Estados Unidos, eu lembro, um dos meus primeiros projetos foi o Gambito da Rainha, que foi uma minissérie que foi teve muito sucesso. O outro... Eu comprei um xadrez lá. Comprou o xadrez, né? Um outro projeto que foi incrível de acompanhar de perto, e meu time lá da Coreia do Sul fazendo o projeto, que é o que a gente chama lá nos Estados Unidos do Squid Game, que é o Round 6 aqui no Brasil, né? Então, foi meu time e eu participando daquelas reuniões e dando, né, meu pitaco numa série sul-coreana que quando a gente começou a trabalhar era mais um show, a gente não sabia que ia ser esse sucesso inteiro e virou, né, uma coisa impressionante. Aqui no Brasil, o documentário do Racionais, sim, né, que foi um dos únicos documentários, acho que foi o primeiro documentário do Racionais, a gente teve acesso a materiais de registro da história dos Racionais, e você vê o nosso time aqui de São Paulo, da Netflix de São Paulo, o time criativo de São Paulo, na sala de edição e fazendo reunião com um grupo para tentar representar o documentário da melhor maneira possível. Então, esses são projetos que marcam, né? Me marcaram pessoalmente, porque eu também
assistia, né? Eu passava muito... Eu não só trabalhava, mas eu também assistia. Eu sempre fui muito fã, sou muito fã de documentário. Então, aquele documentário, o meu professor, eu acho que em inglês chama My Octopus Teacher, que é o polvo. Lembra desse documentário? Ganhou Oscar. E você participar de projetos que ganham Oscar, por exemplo. Né? Eu trabalhei num documentário há 2 anos atrás, The Elephant Whisperers, que é uma história de elefantes do sul da Índia. Eu vi isso. E é uma tribo, um grupo de pessoas que aprenderam a se comunicar com os elefantes, e a gente produziu todo o material promocional com parceiros, designers, editores da Índia. Então isso foi uma parte, o trabalho que eu deixei na Netflix foi a ideia de que se você quer contar uma história local, como a história dos Racionais, a história dos elefantes do sul da Índia, as melhores pessoas para contar aquela história são pessoas desses lugares. Então a gente precisava ter times criativos nesses lugares. E a gente precisava ter uma comunidade criativa ao redor desse time nesses lugares. Isso não existia antes, né? Porque era tudo a partir de Los Angeles, que era um jeito de trabalhar, mas a gente estava buscando ali a autenticidade, a gente tentar ser mais autêntico nas histórias que a Netflix estava querendo contar. Porque na hora, o que a gente queria era tentar resolver o problema de você chegar, ligar a televisão e falar, o que eu vou assistir hoje? Então, se a gente constrói um trailer, conta uma história de uma maneira muito local, que você se identifica, mais chance de você parar e assistir aquele filme, assistir aquela série, assistir aquele documentário. Trazer o mais humano, né? Mais humano. Mais humano. Inclusive a marca, né? Trazer humanização da marca, trazer como o Netflix o eu, né? A humanização da experiência. Da experiência. Né? Porque a gente hoje tem tanto acesso, a gente tem tantos recursos, a gente fica distraído, a gente tem tanta opção de entretenimento, por exemplo, que uma das táticas hoje da indústria é você se reconhecer nessas histórias, se reconhecer como as pessoas... no que você vê ali quando você abre o Instagram, né? Existe o lado da personalização, que essas plataformas já entenderam que quando as pessoas se reconhecem, elas dão mais atenção, elas passam mais tempo. E atenção é o que essas plataformas e serviços estão buscando, né? E você nessa trajetória, né, até então, como é que você vê o Brasil no cenário criativo global? O Brasil sempre foi um celeiro de pessoas criativas com essa capacidade de encontrar formas novas, interessantes de contar uma história. Os publicitários brasileiros sempre foram muito... sempre tiveram muitas oportunidades no mundo, e eu continuo vendo brasileiros criativos tendo essas oportunidades, justamente porque eu acho que aqui no Brasil a gente tem uma maneira muito próxima de se comunicar com as pessoas na nossa vida, e muitos desses criativos brasileiros souberam traduzir a sua maneira de enxergar o mundo para um jeito de trabalhar, que é muito valorizado lá fora. Continua sendo, e eu acredito que vai continuar sendo valorizado lá fora, né? Conheço muitos criativos que trabalharam, que saíram de Brasília, da agência Clique Brasília, ou que saíram de São Paulo, de outras partes do Brasil, que continuam ganhando o mundo pelo talento e principalmente pela capacidade de se conectar, de criar histórias e se conectar com pessoas através do seu trabalho. Existe um talento brasileiro nato que é muito valorizado e vai continuar sendo. E você acredita que dentro num processo criativo, o que vale mais a pena impactar é a conexão de pessoas? Sem dúvida nenhuma. A gente faz isso, o trabalho criativo, a gente usa ferramentas, instrumentos, para tentar traduzir essa conexão em pessoas em imagens, mensagens, histórias, mas sempre com o foco na conexão entre pessoas, né? Quando você se perde e você deixa, por exemplo, uma mensagem corporativa
muito seca, muito direta ao ponto, às vezes ela vai passar desapercebido. Sim. Né? Então, a grande oportunidade do trabalho criativo, na minha visão, na minha experiência, é quando você consegue encontrar aquele equilíbrio entre... Você sabe que está trabalhando para uma marca, você sabe que está trabalhando para promover um serviço como a Netflix, mas você não perde de vista que você precisa se conectar... pessoas se conectando com outras pessoas. Certo. Né? Quando a gente fazia esse trabalho na Netflix, ou eu fazia esse trabalho com o meu time no Facebook, a gente nunca deixava faltar essa atenção mas como as pessoas vão receber essa mensagem? E aí, se a gente percebe que a mensagem não vai gerar uma conexão muito positiva, você volta lá e ajusta a mensagem até que esse equilíbrio de fazer um trabalho para um anunciante, para o seu cliente, para uma marca, ou a mensagem que você precisa passar, que às vezes é uma mensagem muito clara e muito orientada a negócios, ela não se desassocie de uma mensagem mais pessoal, mais próxima, mais afetiva, mais calorosa. Você usa você encontrar esse equilíbrio, Sim. toma um tempo, mas eu acho que é das receitas de sucesso para um trabalho de qualidade. Você, como capoeirista, capoeira requer movimentos. Até quanto ou quando a capoeira te influenciou? Eu lembro de uma reunião que eu estava... Quando eu ainda estava trabalhando no Facebook, eu estava conversando com um diretor lá no Facebook e eu fiz um paralelo da capoeira para o ambiente corporativo. Não vou conseguir fazer ela aqui agora, mas... Foi um movimento na prática. Para tentar te responder, Sim. que eu acho que ela continua me influenciando. Né? A improvisação, o ritmo... Às vezes você tem que parar e dar a volta ao mundo, né, para você abaixar a temperatura e começar de novo. Tem a audiência que está ali da roda e você traz ela e todo mundo começa a bater palma. Então você traz para o ambiente do trabalho também, você traz outras pessoas junto com você. Às vezes você precisa mudar o toque do berimbau. Aí você precisa falar, não, mas é o gunga agora, então é um jogo diferente. Então, existe a capoeira, para mim, ela é uma analogia de uma atenção ao ambiente em que você está, que ali na capoeira se expressa num esporte, num exercício físico, mas você pode levar esses mesmos princípios da improvisação, do jogar, né? São dois capoeiristas jogando junto, eles não jogam um contra o outro. Se joga um contra o outro, o jogo fica feio. Você tem que jogar junto. Eu acho que no ambiente corporativo você faz a mesma coisa. Você joga junto com as pessoas que você trabalha, né? Então, para mim, tem muita analogia que se faz. E, no fim, quando termina a roda, tá todo mundo feliz. Todo mundo né? bem. Todo mundo vibrando na mesma energia. Excelente. Um bom trabalho criativo, tá todo mundo vibrando na mesma energia. E falando de vibrar a mesma energia, você que mora nos Estados Unidos, a sua conectividade com o Brasil é o Flamengo? O Flamengo, para mim, é a minha conexão com o meu pai, quando a gente assistiu o jogo junto. É o meu momento. Eu tô numa jornada agora de trazer os meus filhos para ter essa relação com o Flamengo, que eles não tiveram em estádio. Então, aí eu levei eles no Maracanã semana passada, aí eles já estão empolgados, vamos assistir o jogo. Porque eu assisto o jogo sozinho lá. Ou às vezes com alguns amigos brasileiros lá em Nova York, a gente sai para assistir o jogo e tal. Mas a maior parte do tempo, o Flamengo para mim é o meu momento de conexão com o Brasil. Entendi. Mas eu quero ampliar esse ciclo, né? Eu quero trazer mais gente. Quero trazer mais gente. Talvez o Vitor venha. Isso daí é difícil. Isso é difícil, mas... Trazer mais gente para essa roda, né? Mas o Flamengo ele tem uma grande importância, que é a maior torcida do Brasil, né? E a gente fala que o esporte do Brasil é o futebol, né? E você falando tanto da capoeira e do Flamengo, a gente pode pensar na cultura, né? Sim. Que tem um lado do esporte, mas tem uma cultura, né?
como é que você falou um pouco mais essa vivência de conhecer diversas culturas, né? Como isso te influencia hoje e lá na frente? Porque eu acredito que o olhar muda um tanto, né? Muda muito, né? Para mim é um exercício de me conhecer melhor, né? Você se conhece melhor quando você se relaciona com pessoas ou culturas que você não conhece, ou que você está vendo os lugares que você visita pela primeira vez. Você, pelo menos comigo, eu ficava um pouco, dar um passo para trás e ficar um pouco mais reflexiva. Como é que eu me expresso quando eu falo com um indiano? Diferente quando você fala com um japonês. Entender e observar a relação do japonês com o sul-coreano, porque existe uma relação histórica entre os dois países e você tá ali no meio como um brasileiro. Eu tentava trazer as minhas experiências de uma maneira muito, muito respeitosa em todas essas relações. Mas quando a relação passava, eu sentia que eu tinha aprendido uma habilidade nova. E foi muito e é muito interessante porque eu não percebia isso corriqueiramente nas minhas relações todos os dias. Mas quando eu fui convidado então a sair, morava em Singapura e ir para Nova York fazer um trabalho global, um dos motivos que me convidaram, depois me falaram, é porque eu era uma das poucas pessoas que tinha trabalhado na América Latina, nos Estados Unidos, na Ásia, e companhias globais ou times que têm essas ambições de fazer trabalhos globais, é muito difícil ter pessoas com vivência em muitos lugares do mundo. Então acaba que virou quase um ativo, né? Diferencial, né? Um diferencial. Que foi construído na base da experimentação. Eu não construí isso como um plano de ter uma carreira internacional, global. Era simplesmente, vamos para lá? Vamos, vai ser legal. Vou ter que aprender, vou ter que deixar o meu ego um pouquinho do lado, eu vou ter que botar o que me faz brasileiro, às vezes, um pouquinho de lado. E tentar ser um pouquinho indiano quando eu estiver trabalhando com o time da Índia. E tentar ser um pouquinho japonês quando eu trabalhar com o time do Japão. Então, eu comecei a reparar que a maneira como por exemplo, quando o japonês, eu precisava falar um pouco mais devagar. Quando eu falava inglês, obviamente eu não sei falar japonês, mas o inglês vira o idioma de todas essas equipes. Mas na hora que eu falava com o japonês, eu tinha que falar mais devagar, para eles entenderem. É diferente de eu falar com um indiano que cresceu ouvindo o inglês. Eu passei a falar mais devagar depois dessa experiência. Hoje eu falo... se a gente vai tendo essa conversa aqui há 5 anos atrás, talvez eu estaria gesticulando muito mais do que eu já estou, mas eu talvez falaria mais alto e mais rápido. Eu aprendi a falar diferente por conviver com... Então, são habilidades que você vai adquirindo com essas experiências. Nunca deixei de ser brasileiro, nunca deixei de falar da capoeira nesses lugares, nunca deixei de falar do Burle Marx, por exemplo, que é um paisagista que eu acho que fez um trabalho criativo incrível. Minha primeira apresentação que eu fiz na Netflix, quando eu cheguei lá e meu time queria falar, mas quais são suas referências criativas? Eu não fui falar da publicidade, eu não falei do trabalho de design ou trabalho interativo. Eu dei uma aula para ele sobre o Burle Marx. Fui falar de paisagismo. E eu lembro que quando eu saí, no último dia, as pessoas se lembravam daquela apresentação anos depois. Então, né, eu trago comigo a minha identidade brasileira, mas sempre aberto a ser um pouquinho indiano, um pouquinho japonês, um pouquinho americano, um pouquinho australiano, um pouquinho francês, né? Você vai aprendendo com essas pessoas e você volta e passa a se conhecer melhor. Quem era o Rafael e quem é o Rafael hoje? O Rafael é um ser global. Diante dessas habilidades de cada local, cada lugar que você foi adquirindo? Eu acho que hoje eu continuo sendo, eu faço questão de me identificar como brasileiro com quem eu convivo. Acho que as pessoas sabem que eu sou brasileiro. Mas, ao mesmo tempo, hoje eu acho que eu sou um brasileiro
com uma preocupação de me posicionar ou ser entendido também como um colaborador global. Eu tenho coisas a acrescentar para pessoas que vivem nos Estados Unidos ou que vivem em outros países, que numa relação profissional comigo podem aprender, não o lado curioso de ser brasileiro, mas o lado profissional de ser brasileiro, o lado criativo de ser brasileiro. Né? Eu acho que a gente não pode deixar as pessoas colocarem a gente na caixinha do exótico, né? Do brasileiro que não é profissional ou que chega atrasado. Eu lembro, eu já tive reuniões que as pessoas falam, nossa, você chegou... Isso é uma coisa que eu fazia, eu aprendi a não chegar atrasado em reunião. Porque as pessoas... Existe uma imagem de que brasileiro é desorganizado e, portanto, chega atrasado. E eu nunca cheguei atrasado em nenhuma reunião dessas. Eu fazia questão de não chegar atrasado, porque eu não queria dar um motivo para ele me ver como um brasileiro estereotipado. Eu queria que ele me visse como um brasileiro cidadão do mundo, ou capaz de estar numa companhia como o Facebook ou a Netflix e contribuir para uma grande empresa global a partir das minhas experiências como brasileiro e brasiliense. Né? Mas é uma coisa que a gente tem que lutar todos os dias para ser percebido como alguém que tem capacidade de frequentar esses ambientes, fazer um trabalho de qualidade internacional e profissional, porque existe a visão estereotipada e de todos, né, não só dos brasileiros, mas de todos os trabalhadores, de pessoas de todas as partes do mundo, né? Mas eu acho que começa com a gente, mostrando como a gente quer ser visto. E eu gostaria de ser visto, eu gosto de ser visto, eu acho que eu mereço ser visto como um brasileiro capaz de contribuir com negócios, companhias e fazer um trabalho global, sem dúvida. Isso que você falou é muito legal, assim, né? Chegar na casa dos outros e saber como é que é a rotina, né? Como é que é ali, né? Nós não querer chegar botando as nossas regras, né? Entender como é que funciona lá, né? E é uma cultura do brasileiro, infelizmente, né? Do horário, né? Ser um pouco mais flexível, para não dizer que é atrasado, né? Porque tem um horário inglês, né? Que é pontual, né? Então, a amiga minha falou que ela morava na Inglaterra, aí ela marcou a festinha do filho dela para tipo 13 horas. Aí deu 1 hora antes, assim, tipo, tinha um monte de coisa para ainda fazer da festa, e ela preocupadíssima porque ninguém chegou, porque o brasileiro, assim, ou uma galera chega bem antes, aí ajuda a arrumar, ou uma galera chega depois, né? Raramente as pessoas chegam. Aí quando deu 13 horas, todo mundo chegou. Aí ela ficou assim, ela ficou aterrorizada, porque eu não tinha terminado de arrumar as coisas pra festinha, né? Então foi a primeira coisa que ela viu, assim, né? E uma pergunta que, pensando já assim na parte criativa, como é que a gente pode fazer para colocar um trabalho no Netflix? Um filme, um documentário? Como você vê assim, as tendências, assim, né? Porque acho que o produtor de conteúdo ele tem que entender o que as plataformas estão querendo, né? De maneira geral, as plataformas querem essa relação próxima com a audiência. Né? Então, é por isso que a gente vai ver em todas as plataformas, não só a Netflix, a busca por histórias brasileiras cada vez maior. Né? Documentários, séries, filmes. Porque existe o grande objetivo delas é se conectar com o público brasileiro. Né? Então, sempre vai ter espaço para boas histórias que são bem contadas, que são bem produzidas. Essas plataformas, principalmente essas plataformas internacionais ou globais, não só a história ela tem que ser interessante, mas a maneira como se conta a história, a maneira como se produz a história tem que estar ela vai usar a ótica do padrão de qualidade, porque ela quer que uma história brasileira atenda a audiência local, mas ela também quer que essa história viaje pelo mundo. Sim. Que é a história da série. Eu estava dando exemplo da série sul-coreana. Né? Eles querem isso. Casa de Papel também, né? Casa de Papel, que é uma série da Espanha, que eu também tive a oportunidade de trabalhar nas últimas temporadas. São histórias muito locais, que são reconhecidas pela audiência local como uma história autêntica, mas tem um jeito, uma qualidade,
desde o roteiro, passando pela produção, até a promoção da série, ela passa a ser uma série internacional, global. Né? Então, sempre vai ter espaço nas plataformas, na Netflix inclusive, para grandes histórias locais contadas de maneira que alcance uma audiência global. Uma coisa voltando um pouco à parte de horário, né, de compromisso, eu tenho uma pessoa séria, uma pessoa de compromisso, que ele foi em contato com uma autoridade e a autoridade, ele tinha marcado, na verdade, um horário e tinha um valor também para receber dessa pessoa. E aí ele chegou, vim aqui no horário marcado para poder pegar o meu dinheiro que você me deve. E aí a autoridade virou para ele e falou: olha, vai, dá uma voltinha, depois você dá uma volta e depois você volta aqui. Uhum. Aí ele virou, deu uma voltinha na mesa e falou: tô aqui. Bom, eu vim aqui, cumpri o meu horário e recebi o que eu tenho. Então, assim, mostrar que existem pessoas, a gente realmente tem que ser diferente, né? Tem que mostrar que nós somos diferentes, que nós não somos aquele tipo de brasileiro. Né? A questão, o horário foi um exemplo, né? Um exemplo de compromisso. Mas existem outras características que às vezes a gente tem que deixar de lado. Sim. Né? Às vezes, por exemplo, eu me pegava muito encostando nas pessoas. Né? Você fala, encosta no ombro e tal. Nos Estados Unidos as pessoas não sentem à vontade. Assim. Então você tem que se olhar e como você frequenta esses espaços, né? Como você como você se faz presente nesses ambientes. Sim. Que pra gente é uma bobagem, mas para eles é muito importante. Então você tem que ajustar. Então eu acho que você vai aprendendo, você vai se identificando, mas nunca ninguém me falou isso. Sim, né? Você foi aprendendo. Eu fui aprendendo a partir das experiências positivas e negativas que eu fui tendo. Então eu tive que ser muito maleável comigo mesmo. Rafa, né? A criatividade, ela serve para impactar as pessoas e fazer as pessoas transformar? Minha pergunta, na verdade, é: o que é a criatividade na sua essência, para você? Para mim, a criatividade é a maneira como uma pessoa expressa as suas ideias sem filtro. Então, quando alguém fala assim, aquela pessoa é criativa, aquela criança é criativa, eu acho que é alguém que está se expressando sem a preocupação de como vai ser julgada. E quanto mais você traz a criatividade para um ambiente de negócio, para uma profissão, você traz esses filtros, você traz essa preocupação, quase que de maneira natural. As pessoas assumem que para ser criativo num ambiente profissional, você tem que fazer um PowerPoint, você tem que explicar a sua criatividade de maneira racional, você não pode falhar, não pode ter erros. Não, eu acho que a criatividade, na sua essência, é uma autoexpressão individual, a sua maneira de enxergar o mundo, em que você se reconhece nas ideias que você compartilha com o mundo, com uma outra pessoa. Para mim, essa é a essência da criatividade. Né? E ela é tão poderosa que você aplica ela na nossa maneira de dirigir, na nossa maneira de vestir, no que a gente vai comer, e até na nossa profissão, né? No produto que a gente gera, no que a gente cria, no que a gente produz, no que a gente ilustra, no que a gente anima, no que a gente edita. Né? Ela é tão poderosa porque ela é horizontal ela pode ser horizontal às nossas vidas. Né? Que conselho você dá àquele que trabalha com criatividade, com inovação, aquele que está chegando, que está descobrindo? Eu acho que esse é um grande momento para o trabalho criativo. Esse momento do mundo é um momento incrível e quase único para as pessoas que querem ter uma carreira ou que se identificam como criativos, porque as ferramentas estão disponíveis. Antigamente, as ferramentas, os instrumentos para você exercer
a criatividade, você transformar a sua ideia, a sua maneira de resolver um problema, era muito limitado. Você tinha que fazer uma aula, você tinha que ter um curso, você tinha que pagar caro. Hoje em dia você tem um celular no seu bolso, você tem uma câmera, um editor de vídeo, uma máquina fotográfica, você tem os instrumentos hoje para expressão das suas ideias e das suas ideias criativas, eles estão mais disponíveis. Especificamente agora, nesse momento, a gente está aprendendo, a gente ainda não sabe o que vai acontecer com o que todo mundo fala sobre inteligência artificial. Especialmente a generativa, né? Que é o uso para gerar imagens, vídeo, texto, música. Ninguém sabe o que vai acontecer. Tem muita gente falando que sabe, mas são explorações, são caminhos, são tentativa e erro. Então eu acho que quem quer começar nesse caminho, volto na palavra que para mim define o trabalho criativo ou trabalho de times criativos, é explorar. Testar, experimentar. Experimentação é o espírito, é a atitude de quem quer seguir um caminho criativo. Né? Não tem mais do que isso. Né? E a gente não sabe o que vai acontecer nos próximos 3 anos, no próximo ano, nos próximos 5 anos. A gente não sabe. Então todo mundo, independente se é início de carreira, meio de carreira, mudando de carreira, como é o meu caso, é um momento de experimentação, de testar. Né? E eu acho que esse é para mim a receita para se ter um caminho de sucesso. Sucesso nas suas mais variadas interpretações. Sucesso financeiro, satisfação pessoal, devolver para a sociedade, devolver para a sua comunidade. É experimentar, fazer coisas. Um grande trabalho que eu fazia na capoeira era fazer os cartazes dos shows, dos batizados, porque para mim era a minha maneira de dar para aquela comunidade, devolver para aquela comunidade que me deu tanto em conexões pessoais, em habilidades, em momentos de desestresse. Eu lembro que eu treinava no final da tarde, eu saía da agência, que ficava ali num edifício Varig, num dia estressado. Eu sabia que 6 horas da tarde tinha um treino, ia terminar aquela roda suado, 8 da noite, leve. A experimentação, né? Você dá, o trabalho criativo, ele é algo que você devolve para a sociedade, para a comunidade, para você mesmo, no fim. E quais são os seus próximos passos que você está projetando para sua vida? Não tenho nada muito concreto nesse momento. Então, há alguns meses atrás eu saí da Netflix e eu tô nesse momento de experimentos. Testar caminhos. Eu tenho algumas portas, eu tô abrindo algumas portas para ver o que vai ser. Isso para mim é uma grande... nos últimos meses trabalhando lá, eu me toquei que eu olhei para trás e vi assim, nossa, que tive uma grande carreira, tenho muito orgulho do que eu construí, mas foi uma coisa atrás da outra. Foram anos, esse ano completa 30 anos que eu comecei a trabalhar. E eu ainda me sinto muito novo. E eu falei, não, eu vou me dar esses próximos 6 meses para descobrir o que é esse próximo passo. E talvez esse próximo passo seja, será que é começar um novo negócio? Será que é me juntar a um outro grupo de pessoas? Mas mais do que qualquer coisa é desacelerar, aprender, estou estudando outras línguas, estou lendo mais, estou aprendendo a tocar outros instrumentos, estou me dedicando a aprender outras coisas, a ter mais referências, a passar mais tempo no Brasil, a ter outros momentos de trazer novas informações, novas referências para construir algo novo. Não sei o que vai ser. Talvez daqui a alguns meses a gente vai trocar uma informação, trocar um e-mail, e eu vou falar, estou começando nesse outro lugar, estou construindo essa coisa nova, mas ainda não sei o que é. E está sendo muito legal. Legal. E, Rafael, eu sempre tive muito contato com arte, com meu pai é músico, né? Então, cá a gente sempre teve música, meu pai tocando, eu sou músico, né? Então, essa parte da arte na minha vida sempre foi muito presente. Para você, dentro dos trabalhos que você faz, qual a importância da arte que você vê para o ser humano? Eu acho que não existe ser humano sem arte, né? Seja você admirando
ou você refletindo. O grande ponto da arte para mim é a arte te traz novas perguntas. E se você consegue ir atrás de novas respostas, você cresce como ser humano. Para mim, esse é o papel da arte na nossa vida, né? É você estar aberto a essas provocações que a arte te traz, né? De novas músicas, novas apresentações ou novos estímulos, né? E em todos essa minha jornada, quando eu estava nesses outros países, eu buscava também não só fazer um trabalho, alimentar o meu lado profissional, mas também o lado cultural que esses lugares todos te dá como oportunidade de crescer e aprender. Então a arte é esse momento de crescimento real. Porque quando você está fazendo um trabalho, você está dando o que você aprendeu, as suas reflexões, o que te inspira. Então você precisa do momento de alimentação desse ciclo. Senão o que você coloca no mundo vai ser repetitivo, vai ser sempre as mesmas ideias. Você precisa ser provocado. E a provocação para o indivíduo criativo vem pelo trabalho artístico. Algumas pessoas conseguem produzir um trabalho artístico, mas nada melhor também do que admirar e conhecer e se expor a outras ideias, à produção artística de outras pessoas, de outras maneiras de ver o mundo. Quem se comunica e quem trabalha com comunicação principalmente, eu acho que é ainda mais crítico. É você se expor a outras maneiras de enxergar o mundo, de se conectar, outras maneiras como as pessoas se conectam. E você, mais uma vez, aprende isso pela provocação que a arte te traz. Muito bom. Quem é o Rafael Vasconcelos como ser humano? Podcast de perguntas profundas aqui, hein? Eu acho que o Rafael, como ser humano, está tentando ser cada vez mais, viver mais no presente, menos no futuro e menos preso ao passado, à nostalgia do passado, mas presente e interessado em conhecer as pessoas que cruzam o caminho do Rafael. Porque para mim essa é a grande fonte de inspiração da vida, são essas conexões e novas conexões. Então o Rafael de hoje é um Rafael em desconstrução, mais leve, mais presente e mais interessado em novas conexões. Se tivesse que destacar alguma coisa do ser humano, algum sentimento do ser humano, para levar para outro planeta, qual sentimento você levaria? O amor, sem dúvida. Eu acho que não tem outro. E que se expressa de maneiras num sorriso, ou num abraço, ou num presente, mas no interesse dessa conexão. É isso, minha gente. Mais um episódio super especial. A gente gosta de trazer pessoas que têm histórias. E o Rafael Vasconcelos trouxe a sua história. Além de um grande profissional, também é um grande ser humano. Foi uma satisfação tê-lo aqui. Não é isso, Vitor Mesquita? Exatamente. Nada é perfeito. Nem todo mundo torce pro Fluminense, né? Sabia que ele não ia concluir o episódio sem falar isso, né? Mas quero agradecer a satisfação também de poder ter você aqui no Lamparina Cash. As portas estão abertas sempre quando estiver por Brasília e quiser vir aqui para a gente falar de outros assuntos também. O Lamparina está sempre aberto. E a gente tendo a oportunidade também de ir em Nova York, você estando lá, a gente de repente faz alguma coisa por lá também. Com certeza. Então o próximo episódio a gente já pode gravar lá. Será uma honra. Obrigado pelo convite, foi uma satisfação, um prazer estar aqui hoje com vocês. Parabéns pelo trabalho. Nós que agradecemos a oportunidade de entrevistá-lo. Você é um profissional desse gabarito. E pra gente a gente gosta de conectar pessoas. E isso está sendo muito bom pra gente como ser humano. E o Lamparina gosta de enfatizar e trazer justamente o ser humano na sua essência. E isso é muito interessante. Legal. Como é que faz para as pessoas te encontrarem nas redes sociais? Instagram. Eu acho que é o que hoje eu continuo usando com mais todos os dias, ou quase todos os dias. Rafa V, vou deixar aí o contato na descrição do vídeo. E estou à disposição. Adoraria ouvir
algum comentário ou ter algum contato com quem estiver assistindo o episódio. Então a gente segue fazendo novas conexões a partir dessa conversa. Muito bom. É isso aí. Lembrando que o Lamparina Cash tem o apoio da revista Traços, aquele que através da inclusão social também trabalha a cultura. E 61 Imóveis, um parceiro tão conjunto e tão perto da gente, no coração de Brasília, esse episódio super especial no Lamparina Cash. Até a próxima. Vocês ouviram o recado, né? Comenta aqui que o Rafael vai ler os comentários. De repente, quem sabe, ter novas conexões. Valeu.